Bom, na primeira questão é dada uma equação que dá a posição de uma partícula em relação ao tempo para a coordenada x. Se tem apenas uma coordenada, é porque o movimento é um movimento que ocorre ao longo de uma linha reta. Essa equação diz que a posição em função do tempo é igual a 5 mais 3t mais 12t ao quadrado. Comparando esta equação com a equação geral de um movimento retilíneo uniformemente variado, nós identificamos que o termo x0 é igual a 5, a velocidade inicial é igual a 3 e a aceleração é igual a 24 metros por segundo ao quadrado. Então, x0, 5 metros, velocidade inicial 3 metros por segundo e a aceleração, que é constante nesse caso, 24 metros por segundo ao quadrado. A letra A solicita a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos. Para isso, para fazer a letra A, nós precisamos calcular a posição do objeto em 4 segundos e a posição do objeto em 18 segundos. Nesse caso, 4 segundos, 5 mais 3 vezes 4, mais 12 vezes 4 ao quadrado. E para 18, 5 mais 3 vezes 18, mais 12 vezes 18 ao quadrado. Fazendo os cálculos, para 4 segundos, nós temos 209 metros. Já para 18 segundos, fazendo os cálculos, 3.947 metros. Logo, o espaço percorrido, a distância que é solicitado, vai ser igual a 3.947 menos 209, o que é igual a 3.738 metros, ou também você poderia dizer que é aproximadamente 3,74 quilômetros, tanto faz. Na letra B, é solicitada a velocidade média do movimento entre esses mesmos dois instantes, o que é bastante fácil de fazer agora, porque, como nós já temos a distância percorrida, 3.738 metros, basta dividir isso pelo intervalo temporal 18 menos 4, ou seja, 3.738 metros foram percorridos em 14 segundos de movimento. Isso nos dá uma velocidade média altíssima de 267 metros por segundo. Já a velocidade instantânea para esse movimento, como nós temos a velocidade inicial, a aceleração, e sabemos que é um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Neste caso, velocidade inicial 3 e aceleração 24. Logo, a velocidade do movimento em qualquer instante de tempo é igual a 3 mais 24t. Para calcular a velocidade em t igual a 9 segundos, basta substituir o t por 9, então v para 9 segundos vai ser igual a 3 mais 24 vezes 9, leva a uma velocidade de 219 metros por segundo no instante 9 segundos. A letra D solicita a aceleração média entre dois instantes. Mas nesse exercício, nós sabemos que o movimento é retilíneo uniformemente variado, logo a aceleração dele é a mesma para qualquer instante, ela não varia, sendo igual a 24 metros por segundo ao quadrado. Ok? Finalizado o exercício 1,
Vamos então para o exercício de número 2. No exercício 2, o objeto é lançado. No exercício número 2, o objeto é lançado a partir da posição 0, 0, com uma velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo, a qual forma um ângulo com eixo x de 45 graus. São solicitados a altura máxima do projétil, o tempo de voo e o alcance. Para calcular todos esses elementos, nós vamos usar as equações do movimento de projéteis. Com esses dados, nós temos então que x de t vai ser igual a 0 mais 30 raiz de 2 sobre 2, já que nesse caso o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, vezes o tempo. E y de t é igual a y0, que é 0, v0y, que nesse caso é igual a v0x, v0yt, menos gravidade sobre 2,5, t ao quadrado. Velocidade y em qualquer instante igual a 30 raiz de 2 sobre 2, menos gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli, que relaciona vy ao quadrado com v0y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, posição menos posição inicial. Com essas quatro equações, nós podemos responder a todas as perguntas feitas sobre esse movimento. Para responder a questão A, sobre a altura máxima, o mais fácil é usar Torricelli, lembrando que a velocidade y igual a 0 corresponde ao ponto mais alto da trajetória e vice-versa. O objeto atinge o ápice da trajetória quando atinge velocidade 0, componente y da velocidade 0. Portanto, a partir de Torricelli, nós podemos dizer que quando a velocidade, componente y, for 0, esse objeto que partiu com 15 raiz de 2 metros por segundo de velocidade, chegou à altura máxima da trajetória. Logo, essa altura máxima vai ser igual a 15 ao quadrado vezes 2 dividido por 20, portanto 225 dividido por 10. Neste caso, então, a altura máxima fica, portanto, igual a 225 dividido por 10, o que é igual a 22,5 metros. Ao tempo de voo do projétil, nós precisamos lembrar que o tempo de voo corresponde ao instante de tempo em que a altura do objeto, a coordenada y, volta a ser 0. Logo, usando a equação da posição em função do tempo, nós temos que quando a posição for 0, esse objeto que partiu com 15 raiz de 2 de velocidade, sendo puxado para baixo pela Terra, terá atingido o ponto de retorno do movimento com coordenada 0. Logo, 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo. Nós podemos desprezar a solução com tempo de voo igual a 0. Isso significa, então, que o tempo de voo é igual a 15 raiz de 2 sobre 5, ou ainda 3 raiz de 2 segundos. Ou ainda, fazendo o cálculo, utilizando o valor aproximado para a raiz de 2, nós temos 4,2 segundos de tempo de voo. A partir desse tempo de voo, é possível calcular o alcance, lembrando que o alcance nada mais é que a coordenada x calculada para o tempo de voo. Nesse caso, então, nós temos 15 raiz de 2 vezes o tempo de voo, que é igual a 3 raiz de 2 segundos. Portanto, 45 vezes 2, ou 90 metros, é o alcance deste movimento da questão número 2. Questão número 3 volta para o movimento retilíneo uniformemente variado, já que o objeto é lançado verticalmente para cima.
Nesse caso, o objeto é lançado verticalmente para cima a partir de um ponto 10 metros acima do solo, então ele não parte da origem. Ele é lançado de tal forma que o tempo de subida dele é de 4 segundos. E ele cai, depois de atingir o ponto máximo, até atingir o solo, portanto ele cai 10 metros além do ponto de lançamento. Com esses dados, as equações do movimento ficam assim: posição do objeto igual a posição inicial, mais velocidade inicial que não foi fornecida, vezes o tempo, menos metade da aceleração gravitacional, vezes o tempo ao quadrado. Vy vai ser igual a V0y, como eu já disse, não foi fornecido, menos gravidade vezes o tempo, e ainda a equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Como nós sabemos que o objeto demora 4 segundos para atingir a altura máxima e que essa altura máxima corresponde ao ponto em que a velocidade vai a zero, nós podemos calcular logo o item B, que é a velocidade inicial, fazendo o seguinte: quando o objeto atinge zero, ele que foi lançado com uma velocidade desconhecida, atinge esse ponto de velocidade zero em 4 segundos. Então, é fácil ver que o objeto foi lançado com 40 metros por segundo de velocidade. E aí nós podemos substituir aqui o V0y na equação por 40 metros por segundo, que é o valor que foi obtido aí no item A. Não esquecendo que aqui é 40 ao quadrado, ok? Podemos então passar para a questão item A, que pode ser respondido facilmente a partir aí da equação de Torricelli, onde nós temos que o objeto vai atingir a velocidade zero quando ele chegar na altura máxima. Nesse caso, quando ele atinge a velocidade zero, ele que partiu com 40 metros por segundo de velocidade, vai atingir a altura máxima tendo partido da altura inicial de 10 metros. Ou seja, 20 vezes h menos 10 é igual a 40 ao quadrado, ou ainda h vai ser igual a 40 ao quadrado dividido por 20 mais 10. Portanto, uma altura de 90 metros. E o item C, que pede a velocidade final do movimento, também pode ser obtido a partir da própria equação de Torricelli, já que nós podemos calcular a velocidade que corresponde à altura zero. Nesse caso, velocidade y final ao quadrado é igual a 40 ao quadrado menos 20 vezes zero de altura menos 10 de altura inicial. Logo, Vy final vai ser igual a 40 ao quadrado mais 200 raiz disso. Fazendo os cálculos, isso dá raiz de 1.800, que é aproximadamente 42,4 metros por segundo. Não esquecendo que aqui prevalece o sinal negativo, porque sabemos que o objeto retornou com uma velocidade que aponta para baixo, que é, portanto, de sentido oposto àquele que foi convencionado como positivo para este movimento. A última questão, questão 4, ela trata de um objeto que foi lançado com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal e que parte do ponto 0, 0, ou seja, as coordenadas x e y iniciais são iguais a zero. Com
estes dados, a equação do movimento fica assim: posição x igual a posição inicial, que é 0, mais velocidade inicial vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo. Coordenada y igual a coordenada y inicial, que é 0, v0y, que nesse caso vai ser 60 vezes 1 meio, seno de 30, vezes o tempo, menos metade da aceleração, vezes tempo ao quadrado. Velocidade y vai ser igual ao mesmo v0y, 60 vezes 1 meio, menos gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli, vy ao quadrado vai ser igual ao v0y ao quadrado, 60 vezes 1 meio ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, posição menos posição inicial, que é 0. Solicitada a altura máxima, tempo de voo e alcance do projétil. Todas essas perguntas podem ser respondidas a partir dessas 4 equações. Para a altura máxima, vamos usar a equação de Torricelli, já que a altura máxima corresponde ao momento em que vy vai a 0 e vice-versa. Logo, quando vy vai a 0, temos aqui 30 ao quadrado menos 20, altura máxima. Logo, 20 vezes a altura máxima é igual a 30 ao quadrado, ou ainda, h vai ser igual a 900 dividido por 20, o que nos dá 45 metros de altura máxima. Para calcular o tempo de voo, podemos usar a equação da posição em função do tempo, sabendo que coordenada y para o tempo de voo é 0. Logo, 0 igual a 30 vezes o tempo de voo, menos 5 vezes o tempo de voo ao quadrado. Logo, 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 30 vezes o tempo de voo. Podemos desprezar a solução tempo de voo igual a 0, já que ela não nos conduz ao tempo de voo. E com isso temos então que o tempo de voo vai ser igual a 30 dividido por 5, portanto, tempo de voo de 6 segundos. E aí podemos calcular com o tempo de voo o alcance do projétil, lembrando que o alcance nada mais é que a coordenada x calculada para o tempo de voo. Nesse caso, temos então que a coordenada x no tempo de voo vai ser igual a 60 raiz de 3 sobre 2, né, velocidade inicial em x, vezes o tempo de voo, que é de 6. Portanto, temos aí 180 raiz de 3 metros, ou ainda 311,8 metros.